Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de mais nada, eu tenho que pedir desculpas para vocês, porque ontem eu tentei fazer isso ao vivo, mas o horário das 19, 20 horas é sempre muito ruim com a internet, e eu estou fazendo de novo roteado com o meu celular, porque o computador da Rafaela tem problemas com, com gravação de áudio, então, olha, é uma situação muito complicada. Mas vamos deixar isso para lá, vamos direto para a aula, para o conteúdo, que é o que interessa, que é tentar explicar brevemente para vocês o restante do capítulo do Reinaldo Dias, Impactos Socioculturais do Turismo, e que é, na essência, o conteúdo que a gente vai cobrar na prova de vocês, e que, na verdade, são todos eles, são todas questões que, de alguma forma, nós já vimos durante o semestre, mas agora talvez exemplificadas com elementos que vocês já tenham visto pessoalmente em suas viagens, ou já tenham ouvido falar, assistido um filme, um documentário, enfim. E a nossa ideia é apresentar alguns desses elementos agora. Então, eu já vou direto aqui para a apresentação, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês muito rapidamente. Isso. É, indo já diretamente, então, ontem nós tentamos começar ou retomar exatamente do ponto em que nós falamos da diferença entre cultura material e imaterial. Ah, basicamente, é uma diferença entre conseguir tocar e não conseguir tocar. Mas a cultura material, ela diz respeito a monumentos, universidades, praças, prédios, museus, obras de arte, utensílios, né? Então são coisas que a gente consegue tocar, consegue ver, e dentro daquilo que a gente chama de cultura material, nós temos os bens móveis e os imóveis, que também é uma distinção bastante simples da gente entender qual é. E no que diz respeito à cultura imaterial, nós estamos falando aquela representada pelas danças, pela música, é, pela comida, nós já tínhamos falado disso, né? Porque o que, nesse sentido, a comida não é o fato da gente conseguir tocá-la, mas é a ideia, é a receita que está por trás daquilo tudo, que muitas vezes é objeto de um grupo, né? Ela sai de um grupo e aí sim atinge o coletivo das mais diversas formas, né? Rituais, festas, festivais, tudo isso é cultura imaterial, né? E acho que vocês sabem disso ou já ouviram falar que muitos elementos culturais acabam sendo protegidos de alguma forma, né? Então existem leis nos níveis municipal, estadual, federal que protegem aspectos culturais relevantes que têm que ser guardados para gerações futuras, não é? Então, há um monte de prédios aqui na cidade de São Paulo que são tombados no nível municipal. Eles são relevantes para a cidade, mas não necessariamente eles foram tombados nos níveis acima, federal ou estadual, né? Não importa. Importa é que eles tenham relevância aqui para a cidade. Mas estou dizendo isso porque alguns desses patrimônios brasileiros adquirem uma importância tão grande, são tão particulares, tão especiais, que eles entram para a lista do Patrimônio da Humanidade. Esse título é dado pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Ciência, Educação e Cultura. E nós temos uma lista de mais ou menos uns 40 bens, entre naturais e culturais, que são patrimônio da humanidade. Eu recomendo que vocês visitem esses dois links que eu vou mandar essa apresentação para vocês. O primeiro é a lista dos bens tombados no Brasil como patrimônio da humanidade, o Centro Histórico de Ouro Preto, o Centro Histórico de Olinda, a cidade de Laranjeiras, em Sergipe. Tem uma listinha que vocês devem conhecer. E também porque para muitos turistas passa a ser um objeto do desejo visitar patrimônios da humanidade mundo afora, né? E então não é que eles são incríveis, obviamente, né? Mas não são as únicas coisas, obviamente, de cultura que a gente deve conhecer, até porque a maior parte
dos bens dessa lista, os bens culturais são bens materiais. Os imateriais fazem parte de uma outra lista, né? Ela não está aqui, mas que vocês também podem consultar como curiosidade. E mas são mais representativos? Claro que são. E isso realmente atrai a atenção. Esse título, na verdade, acaba sendo uma espécie de selo que faz com que muitos turistas sejam atraídos por esse título para determinados atrativos, né? E embaixo tem um texto muito interessante, super recente, sobre Machu Picchu, que é um patrimônio da humanidade do Peru, mas é super interessante para vocês verem o impacto da atividade turística no patrimônio em si, né, que uma parte da cidade está afundando, e tem lá um toquezinho, é, vamos dizer assim, uns tostõezinhos de como, na verdade, o impacto do turismo também acaba chegando às pessoas, né? Que é um elemento importante da nossa discussão, dessa nossa parte final do semestre, tá? Então, é isso, fica o convite para vocês abrirem esses links quando tiverem a apresentação em mãos, porque principalmente o de Machu Picchu ilustra muitos desses impactos que nós estamos vendo, seja na cultura e seja também nas pessoas, os impactos sociais, que é o que nós vimos algumas aulas para trás. Tá bom? Então, pessoal, entrando diretamente na cultura material, né, nos impactos, e aí nós primeiro estamos falando dos impactos negativos na cultura material, eu separei aqui em dois itens. Se vocês lerem o texto, e fica aqui mais uma vez o convite para que vocês leiam o texto nos seus detalhes, porque eles explicam realmente como esses impactos podem acontecer, de que forma eles acontecem. Aqui eu já trago a coisa já mais mastigada, já mais exemplificada, né? E eu trouxe em duas situações em que esses impactos na cultura material são bastante evidentes, né? Primeiro no artesanato e também na arquitetura, né? Então, a cultura material, né? Digamos a cerâmica, toalhas, esse tipo de bordado, quadros, esculturas, pequenas esculturas, elas existem desde sempre, desde que o homem é homem, gente. Né? Nós estamos falando de milhares de anos. Né? São representações da vida dele, são representações dele mesmo, são representações de coisas que ele faz. Né? Em um dado momento, a pessoa que vem de fora, né, ela se interessa por aquilo, acha aquilo bonito, não tem onde ele mora, não tem no país que ele vive. E, olha, você me vende isso? Muito do que a gente conhece como souvenir hoje de viagem, na verdade, um dia foi artesanato que era uma representação pessoal, era um elemento de livre expressão, entenderam? Não era uma coisa para vender. Mas, ué, aquela pessoa achou bonita, eu vendi para ela, né? E assim é que a cultura material se transforma em souvenir. E mesmo assim, se é representativo de uma região, feito em pequena escala, no ateliê, no fundo de quintal, na garagem de um sujeito, de uma pessoa, é, nada de errado ele ter isso como fonte de sobrevivência, de forma alguma. O problema é quando isso sai da mão do artesão, daquele que realmente criou aquilo, sai da cabeça daquela pessoa que fez aquilo porque era uma expressão dela, passa a ser produzido em massa. É quando a gente vai ver artesanato produzido em São Paulo, numa fábrica, isso quando não é produzido na China, né? Então, isso faz com que o artesanato, já disse, isso é um termo, é uma piada que um colega uma vez fez, de que o artesanato vira industrianato. O industrianato não existe, tá, gente? Mas é uma maneira da gente exemplificar como aquilo que era relevante e fazia sentido num determinado lugar, com um determinado contexto, vira uma, uma peça de decoração, né? Quando ela perde o significado original. E aí a gente já citou alguns exemplos, né? Estou colocando aqui para vocês na apresentação.
Baiana Conversadeira, o artesanato pintado de Caruaru, mas tem outros, né? Os hippies da miçanga, né? Acho que todo mundo aqui já viajou para algum lugar e viu um hippie vendendo miçangas de forma geral, pulseirinhas, dread para cabelo e tal. No final das contas, uma coisa que era de um camarada que resolveu morar numa comunidade hippie ou na beira da praia, era uma forma de sobrevivência. Acho que todas as pessoas agora se sentem autorizadas a produzir miçanga também, né? Outra dessas que é um caso interessantíssimo é a fita do Senhor do Bonfim, que é aquela que sim, a gente colocava no pulso, e o sentido dela era você fazer um pedido e o dia que aquilo arrebentasse, o pedido se concretizaria, né? Mas quando a fita era feita de algodão. Uma fita de algodão, ela, com o tempo, tanto banho que você toma, bate o braço, essas coisas, ela estraga simplesmente, ela se desfaz. E já há muitos anos ela é feita de nylon numa fábrica em São Paulo, né? E de nylon ela não se desfaz nem a cacetada, gente. Às vezes a gente até fica, a gente força ela para ver se ela arrebenta logo de uma vez, sai do pulso, né? Mas a verdade é que essas fitinhas, a do Senhor do Bonfim da Bahia, talvez seja a mais conhecida dela, mas tem Aparecida, tem um monte de lugares. Ela, ela é feita nos moldes da produção de massa industrial, gente. Então ela não arrebenta mais, porque o nylon é bem mais barato também, inclusive por isso, e não arrebenta, simplesmente, né? Então ela não tem o sentido original mais, né? Mas ainda assim é um excelente item de consumo, né? Agora, a arquitetura, é, nós teríamos inúmeras situações. Eu estou colocando apenas duas aqui, acho que elas são representativas, né? A primeira é quando a arquitetura de um determinado lugar passa a copiar de outros lugares para dizer que aquilo é a Suíça brasileira ou a Veneza portuguesa, ou que, aliás, são títulos pavorosos, gente, pavorosos, né? Então, Campos do Jordão com estilo Einstein-Mel, que é o estilo dos Alpes suíços, o estilo do norte da Alemanha, né? Não faz sentido, é uma arquitetura que não tem nenhuma razão de estar no interior de São Paulo, né? Há outros exemplos desses, né? A chalés de praia. Chalé não faz sentido na praia, né? Mas, enfim, nós copiamos porque a gente quer parecer um lugar, ou um lugar tenta parecer um outro, sendo que não tem nada a ver com aquele primeiro. Então, existe isso também, né? Um outro exemplo muito interessante são os Cristos Redentores em todo lugar. Eu convido vocês a visitarem. Tem muita cidade do interior de São Paulo que tem Cristo Redentor. Tem um particularmente feio em Avaré. É um Cristo cabeçudo, feio, uma escultura feia, gente. Tem um monte de lugares e são todos inspirados no do Rio de Janeiro, né, de alguma forma, né? Para além da figura religiosa, né, da crença, tem também um sentido de capitalizar, né? Bota lá no alto de uma montanha, as pessoas sobem, tiram foto. Não deixa de ser bonito, normalmente revela uma paisagem bonita, né? Mas você também banaliza a figura, né? E aí outro elemento que é os centrinhos, né? Toda praia tem o seu centrinho, principalmente umas mais badaladas. Eu convido vocês, guardem essa minha frase agora para o futuro. Espero que vocês tenham essas oportunidades na vida. Visitem o centrinho de de Porto de Galinhas, o centrinho de Búzios, o centrinho da Ilha Bela. Vocês vão ver que tem todos a mesma cara. Vendem as mesmas coisas, lojas chiques se instalaram nesses lugares, mas também tem a tia do pastel, também tem o hippie da miçanga, tem lojinha de artesanato hypada, enfim, elas todas no final têm a mesma cara, né? São vilinhas, né, dentro dessas cidades de praia, né? Não tem prédios modernos nem nada disso, até porque em muitos lugares é realmente proibido, a legislação proíbe, mas elas têm todas a mesma cara, né? Elas todas se parecem, não é intencional, mas você quer atrair um determinado tipo de turista ou com um pouco mais de dinheiro, que vem
do sul do Brasil, essas coisas todas, e no final você tem o mesmo tipo de loja, o mesmo tipo de serviço, vendendo o mesmo tipo de coisa, né? Então, elas também. É bonitinho, sempre, gente. Uma coisa com o pessoal já vai arrumadinho de noite, depois que já foi para a praia, já tomou banho, tem restaurantes por perto. Eles têm todos a mesma cara, gente. E, e evidentemente, não é a cara de quem morou ali 50 anos atrás, 40 anos atrás, até que o turismo passou a movimentar aquela economia. Uma segunda situação é quando a gente também precisa modificar, né, a arquitetura de determinado lugar, muitas vezes também porque ela está caída, né? Mas que são as restaurações mal feitas ou mal estudadas, né? São super comuns, gente. Vocês. É tão comum que, na verdade, você nem tem. Você mal tem notícias sobre isso. É de vez em quando que sai. O caso é tão bizarro que vira notícia, né? Tipo fontes, né? Fonte de água mesmo, né? Desses que a gente põe em centro de praça, sabe? Algumas são aí do começo do século XX. Estou falando também cidades do interior, não só de São Paulo, de todos os estados do Brasil, na verdade, que muitas vezes tem ali um padrão de construção do começo do século XX, né? São feitas de uma determinada forma porque era o estilo vigente, e vem lá um prefeito que acha que restaurar é simplesmente meter um azulejo novo em cima e dane-se. E então tem alguns resultados que são catastróficos, né? É, prédios que são reconstruídos sem consultar legislação, sem consultar órgãos de tombamento, órgãos de proteção, né? Que dão novos usos completamente bizarros a prédios que tinham outras funções, enfim. O mau gosto é quase um padrão nessas horas. Enfim, é, é, talvez a gente não tenha tantos exemplos em São Paulo, né? A gente até mostrou alguns bons exemplos, comentou com vocês alguns bons exemplos, né? Então você tem o Mac 1000 lá na Avenida Paulista, que é um casarão que estava abandonado, passou, já teve muitos usos, né? Sempre uso comercial, vai, vamos dizer, nos últimos 40 anos, mas antes do Mac se instalar lá, estava abandonado, né? Então, ainda que é um uso, vai, a gente pode questionar o tipo de restaurante, o tipo de empresa e etc. Mas, bem ou mal, o casarão não foi derrubado. Ele ainda nos faz lembrar o que era a Avenida Paulista 80 anos atrás, né? Agora, há usos que são bem diferentes daquele, né? Que estragam realmente o imóvel, descaracterizam e aí deixa simplesmente fazer sentido. E, mas vocês podem me perguntar, mas Breno, e o que o morador é atingido com isso, né? Eu acho que vocês têm que pensar, eu não sei até que ponto, qual é a relação de vocês com o lugar que vocês moram, o bairro onde vocês moram, né? Eu, se for igual à minha geração, alguns de vocês moram no mesmo lugar desde que nasceram. Acho que vocês são capazes de identificar diferenças entre do seu bairro de quando você nasceu, de quando você era criança para hoje em dia, né? Uh, Ainda assim, muitos de vocês são nascidos no ano 2000, já é um referencial moderno e contemporâneo, né? Ah, que talvez não mude tanto. Agora, o Breno, que conheceu a Moca em 1977, passa hoje lá, e eu vou morar lá daqui 2 semanas, é outro bairro, né? E, inclusive, haviam conjuntos de casas tombadas, foram todas derrubadas para construir prédio, enfim. Aquela Moca Vila Operária, bairro operário, ela está desaparecendo a olhos vistos, assim. Uma coisa assim, avassaladora, né? Alguém tem que se preocupar com isso, né? Primeiro porque a gente tem que ter lembrança de como era, e a foto não basta, né? Tem que ser possível para as pessoas entenderem a cidade industrial que São Paulo já foi um dia, e que ela só é desse tamanho por causa dessa atividade industrial. E cada vez mais esses símbolos, esses ícones estão desaparecendo, né? E porque também é aquilo, né? Bonito é a gente guardar a arquitetura do século XIX, o barroco, o neoclássico,
A arquitetura industrial, aquela do tijolinho, não é importante? Claro que é. Ela também é importante, ela também marcou um momento da história. Basta vocês perguntarem para os seus pais, mas principalmente para os seus avós, onde que eles passaram a vida trabalhando. Né? Alguns foi no campo, mas muitos deles foram nessas indústrias da cidade de São Paulo, do ABC. Elas também constituem um patrimônio material importante para a cidade e que cada vez mais está largado. Basta vocês passarem, convido, tenho residido próximo, convido vocês a passarem na Henry Ford, na, em algumas avenidas que ligam a Moca, o Ipiranga, ao ABC. Vocês vão ver essas avenidas sendo transformadas as antigas indústrias sendo derrubadas para se construir prédio, né? Então, prédios com apartamentos a preços exorbitantes de forma geral. Então, a gente também está apagando essa memória da cidade, né? E isso porque a gente nem saiu de São Paulo, né? Se a gente fosse dar exemplos do Brasil inteiro, eles talvez seriam até mais assustadores, né? Enfim, já na cultura imaterial, a gente tem bastante exemplo também, né? Acho que começando pela gastronomia, por exemplo, a, a banalização, né? Determinada receita, acarajé, eu faço, né? Quando qualquer um diz que faz, ou quando a gente tem reinterpretações locais de receitas de lugares distantes, alguma coisa está errada, né? Não que não se possa fazer, eu insisto muito nisso, gente. Né? A gente não tem que tirar o direito de alguém reproduzir a baiana conversadeira, né? Então eu também posso reinterpretar ou reler pratos de lugares que eu conheci fora do Brasil ou mesmo dentro do Brasil na minha casa ou num restaurante que eu abri aqui em São Paulo, né? Agora, complicado é você dizer, eu faço a legítima comida baiana. Que legítima comida baiana, cara pálida? Eu nem baiano sou, né? Então, qual é a minha, não vou nem dizer propriedade, né? Mas qual a minha autoridade? Qual é a minha relação com aquilo tudo para me auto-intitular é, cozinheiro da melhor cozinha baiana de São Paulo? Isso não faz sentido, né? Então, ah, não que eu não possa cozinhar. O negócio é como eu trato a informação. Veja, eu acho que essa é a mensagem mais importante, né? E então você vai visitar alguns lugares em que você vai comer a comida legítima daquele lugar e tem adaptações, né? Então, o menos pimenta é um dos clássicos, né? E não adianta, gente. A gente também tem que ser razoável, né? Então, pensem no seguinte, né? Um turista de um país ocidental qualquer, e isso eu vou incluir o Brasil, visitando um país como Tailândia, a Índia, o Vietnã, é uma comida forte, gente. Não é nem apimentada, porque o que ela não tem é pimenta, ela tem condimentos. E muitos deles são fortes mesmo para o nosso paladar, tá? Eu talvez esteja um pouco mais acostumado, mas ah, é violento. E eles sabem disso. Não é do paladar ocidental. E então há uma concessão, né? Uma concessão é abrandar aquele sabor. Bota mais água, bota outro tipo de condimento. Ele modifica a receita para ficar menos agressiva para o turista. Deixou de ser comida vietnamita, indiana, tailandesa? Claro que não. Claro que não. Né? Mas até que ponto você tem que. Até que ponto você renuncia à sua tradição culinária para atender o gosto do turista? Né? Esse talvez seja um exemplo óbvio e bastante extremo, mas ele está nas pequenas coisas, né? Até o ponto, e esse exemplo eu já dei também, em que você vai numa praça de alimentação, encontra o espoleto e está lá, comida italiana. Comida italiana? Que comida italiana, meu irmão? Se na verdade tudo que você tem ali é um cara que despeja uma massa numa água fervendo e você escolhe aleatoriamente o que você quer botar naquela massa. Não tem nada de italiano nisso, né? Tem, na verdade, é de uma enorme suruba que é a formação da cultura brasileira. Né? Dança e música
A gente tem as famosas encenações para turistas, sem conexão com o significado original. Minha gente, veja, não é. Vamos insistir, não é um problema um local dançar aquela dança que é de onde ele mora, né, para turistas, num show para turistas. Ele quer ganhar a vida dele, ele precisa ganhar a vida dele. Ora, o problema é muitos desses shows não apresentarem de forma alguma por que, aquilo é daquele jeito. Quem dançava aquilo? Em que época? Qual era o sentido? Por que aquilo era feito? Né? Aí é que a gente tem as distorções. E no final, tudo que você tem é um show onde o turista só tira foto, filma, até dança, faz lá, 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 todo mundo canta, dança, mas e o sentido? E o sentido? Ah, mas esse turista vai levar para outros lugares. A gente vai conhecer apenas metade, gente. A gente vai conhecer apenas uma parte da coisa, né? Então, eu sempre dou nessas horas um exemplo. Meu pai, ele se casou pela segunda vez em 99, né? E um dos irmãos dele, um tio meu que mora em Londres, ele veio para o casamento. Ele viajou para 5 lugares no Brasil, fora vir para São Paulo para estar no casamento, né? Ele disse que foi para Recife e assistiu um samba show. Não era putaria nem nada disso, não. Era uma casa de espetáculos que tinha um show de samba como se fosse o de escolas de samba do Rio de Janeiro. Ele ficou encantadíssimo. Ele achou muito bem feito, muito bem produzido. O pessoal realmente sabia o que estava fazendo, etc. Assim, olha que ótimo. Meu tio achou lindo. Tirou fotos, tem lembrança daquilo e tudo mais. Excelente. Cumpriu sua função? Cumpriu sua função. Agora, ele entende o porquê daquilo e ele, inclusive, por acaso ficou sabendo que samba show, o samba da escola de samba não tem sentido nenhum em Recife? Porque não é de lá que vem? Não, disso meu tio não ficou sabendo. Ele ficou sabendo quando eu contei. É, mas vejam, é aí é que está o problema. E olha que loucura. Pior é que ele foi para o Rio de Janeiro, também acabou sendo posto num passeio que tinha um samba show e achou horrível, né? Olha que loucura, né? Então, o samba show da onde ele faz sentido era pior que aquele que ele viu em Recife, né? Então, é isso. Entretenimento pelo entretenimento, tudo é possível, gente. Agora, a cultura desconectada, e aí você tem essas situações bizarras, como eu disse para vocês, né? Fui no Rafaim, que é uma churrascaria gigante em Foz do Iguaçu, eles fazem espetáculos de dança de um monte de lugares. Só que é uma mesma equipe de dançarinos, né? E aí você tem ah, o negro dançando dança do Paraguai e da Bolívia. Não tinha negro no Paraguai e na Bolívia, né? Mas é porque é aquele ator brasileiro que faz, né? Não tem problema ele dançar e isso ser a forma de vida dele. Mas tem óbvias distorções, né? Que nem sempre a gente é informado delas, né? E aí você se pergunta se aquilo também não é uma versão da música também distorcida, né? Não sei. No final das contas, eu infelizmente nunca tive a oportunidade de conhecer decentemente o Paraguai e nunca fui à Bolívia para saber como são essas danças dançadas lá mesmo, né? E cópias de festas e festivais em locais sem qualquer conexão com a tradição, né? Que esse exemplo a gente já deu, as festas do peão na Grande São Paulo, né? A Grande São Paulo não tem tradição em festa de peão nenhuma, mas a gente tem que copiar o que está gerando dinheiro, né? Gera turista. Então a gente vai lá e faz uma festa do peão em Guarulhos, que não tem o menor sentido. Agora eu trouxe outro exemplo, né? Só para a gente não ficar repetindo alguns que a gente já deu em sala, né? Vocês já devem ter ouvido falar desse festival Holi. É um festival indiano, um festival das cores, que no final das contas tem muita dança, tem uma razão de ser aquele festival também, né? Eu não vou entrar no mérito, essa eu deixo para vocês fazerem uma pesquisa no Google, mas no final, lá no meio da festa, toneladas de pó colorido são. As pessoas se pintam, jogam para o alto, enfim, aquilo vira uma nuvem multicolorida. É um negócio maravilhoso, mas que agora foi copiado em tudo quanto é festinha no mundo inteiro, né? Então,
no final das contas, hoje você tem um pedaço disso replicado em festinhas na cidade de São Paulo, por exemplo. Não tem qualquer conexão, as pessoas nem sabem de onde aquilo saiu. Quem é que teve a ideia de botar um pó colorido e puta merda? Isso, além de tudo, é altamente tóxico, enfim. Quem liga, no final das contas, né? Acaba sendo uma situação muito engraçada. Bom, temos também, a gente não pode ignorar, que são impactos nos hábitos e nos costumes. Então, a comunidade receptora necessariamente vai absorver hábitos e costumes dos visitantes. Não tem como evitar isso, né? É, Agora, o que a gente pode analisar é a velocidade e a intensidade em que isso ocorre. Há comunidades mais e menos resistentes a essas mudanças. Então, é, esse ponto ele está mais como um alerta, uma coisa para a qual a gente deve prestar atenção. Então, se a gente está analisando o turismo numa determinada localidade, numa cidade, por exemplo, não tem como a gente dizer que não vai haver impacto nos hábitos e nos costumes das pessoas. Vai haver, vai haver. O grau de impacto é que precisa ser observado. E também se a comunidade vai ou não ser resistente àquilo ali. Quando eu contei para vocês a história de São Luís do Paraitinga e a possibilidade do Carnaval da escola, a comunidade foi extremamente resistente. Mas no final aconteceu porque ia entrar um caminhão de dinheiro para a cidade. Tudo bem, o prefeito decidiu em nome das pessoas, mas é claro, também foi eleito para isso, né? Agora, ah, por anos, aliás, eu nem sei se essa lei caiu. Vou ter um exemplo ótimo, gente. Carnaval de Recife, principalmente de Olinda. Carnaval de Recife e Olinda é tradicional no frevo. Acho que vocês sabem disso. Licença. É tradicional no frevo. E por muitos anos foi proibido tocar axé no Carnaval de Recife e de Olinda. Proibido. Não só porque é uma concorrência, porque não, nós não queremos. Eu não sei como é que está isso hoje, tá, gente? Não sei dizer para vocês, mas até não não mais que 10 anos atrás era proibido, não pode tocar durante os festejos oficiais do Carnaval de Recife, do Carnaval de Olinda, não se toca axé, não se toca a música do Carnaval da Bahia. E virou lei. Você quer algo mais que represente mais a resistência do que você virar botar isso numa lei, né? Agora, a ver se isso ainda permanece, mas é um exemplo disso, dessa resistência ou da falta dela nesse impacto nos hábitos e nos costumes. Mas a gente tem inúmeros exemplos, né? Talvez a gente esteja falando aqui de uma comunidade, de uma cidade inteira, mas ela está nas pessoas, né? No menor universo possível, né? Então, a Bahia traz muitos desses elementos para a gente. A baiana típica, acho que vocês sabem do que eu estou falando, vestido longo, branco, né? Normalmente assim com um chapéuzinho na cabeça, tal. Ela, quando a gente usa a figura da baiana em qualquer evento, né? Então, se vocês forem a salões do turismo mais para frente, feira da Abave, é líquido certo, gente. No stand da Bahia vai estar lá uma baiana te dando uma fitinha do Bonfim, te dando um souvenir, ou até que seja sacolinha de folhetos do estado da Bahia, né? É normal que você veja a figura da baiana sendo mal utilizada, né? Agora vamos falar, mal utilizada, como representativo de como se tudo na Bahia fosse daquele jeito, né? E virando recepcionista de evento. Ah, mas há vários, né? O Carnaval das escolas de samba, que é um negócio de comunidade, né? É um negócio que
Pode não parecer, claro, movimenta um dinheiro fabuloso, tem relação com o jogo do bicho, Rede Globo, é um negócio gigante, mas, mas que a gente, justamente porque tem que gerar dinheiro para aquela comunidade, para aquelas pessoas que fazem aquilo o ano inteiro e não só durante 2 dias, tem lá, desculpem, mala para turista, a comida em que há a substituição de ingredientes naturais por elementos em conserva. Então, assim, isso é impacto nos hábitos e nos costumes, gente. A coisa é feita de um jeito e a gente modifica para adequar o gosto do turista. E isso pode acontecer num grau baixo, algo que não altera nada, que você ainda tem uma cultura viva ali naquela localidade, ou ela se transformar completamente. Isso é um estudo que é muito caso a caso, tá, gente? A gente precisaria estudar casos e casos para enxergar essas modificações, como elas aconteceram e se elas aconteceram. Mas há também impactos socioculturais positivos, minha gente. Né? No final das contas, a gente pode dizer que o turismo promove muitas situações em que a cultura é valorizada, em que a cultura, inclusive, reaparece. Era uma coisa que estava meio escondidinha, meio morta, os mais jovens não querem mais fazer aquilo, e de repente, por influência do turismo, não, vamos retomar esse grupo, vamos retomar essa tradição, vamos, sabe aquela festa faz 10 anos que a gente não faz, vamos fazer de novo. Né? Isso aconteceu, gente, no mundo inteiro. Tá? Ah, acho que eu sempre falo isso, né? A gente costuma usar a palavra impacto normalmente para se referir a algo negativo, mas a verdade é que muita coisa boa para a cultura dentro do Brasil e fora dele aconteceu por causa da existência do turismo. De cara, né? Eu vou dar um exemplo importante que não está nem aqui nesse slide, mas são incontáveis, gente. Eu estou falando na casa dos milhares no Brasil, hein, sem nem sair do Brasil, de patrimônio histórico, arquitetura, estou falando, de prédios que foram restaurados com dinheiro direto ou indiretamente do turismo. Nos anos 90, nós tivemos um programa, agora me falhou a memória, hein? Um programa de revitalização de monumentos no Nordeste. Então, por exemplo, o Pelourinho em Salvador, o Centro Histórico de Recife, o Centro Histórico de São Luís, foram todos revitalizados, estava tudo caído, podre, né? Não que hoje já não seja o momento de uma nova revitalização desses lugares, mas enfim, estava muito pior nos anos 90 e entrou um dinheiro violentíssimo, enorme, inclusive vindo de fora, para a restauração de casarões, de igrejas católicas, enfim, de inúmeros bens históricos em centros nas capitais do Nordeste. Tá? Então, esse trabalho vem acontecendo. Aconteceu também na cidade de São Paulo, né? Que às vezes a gente até perde um pouco a referência histórica, né? Mas, na verdade, desde os anos 90, a gente tem sucessivas tentativas de revitalização do centro, que tem uma clara conexão com o turismo, né? Claro que no primeiro momento você faz aquilo para quem mora ali, né? Para fazer sentido para as pessoas. Mas a real é que também é feito para captar turista, gente. Não tenha dúvida disso, né? A gente teve uma aí, né? Uma intervenção infeliz, na minha opinião, no Vale do Anhangabaú. E pior, a gente tem que dizer, né? O projeto em si nem foi desse atual prefeito, que é um 500 à esquerda, de ruim que ele é, mas é da época do governo do Haddad, e que é uma intervenção lamentável, lamentável no Vale do Anhangabaú, né? Tudo bem, melhorou o aspecto da segurança, porque agora ele tem um plano só, né? Facilita a visualização por parte da polícia, etc. Mas transformou uma praça relativamente bonita, ou que podia ser muito bonita, num concretão, né? E num concretão que junta água, além de tudo.
né? Mosquito da dengue, essas coisas que a gente tem no- na cidade, que são super complicadas, né? Então, ah, para a arquitetura, né, e mesmo esses bens todos que viram patrimônio da humanidade, entra um dinheiro danado nesses monumentos aí, primeiro, não só por dinheiro do governo, mas ingresso das pessoas também, né? E acaba podendo ser utilizado aí para revitalização, né, ampliação das operações e por aí vai. Mas, além, né, de, obviamente, ah, revitalização, reconstrução, nós estamos falando de aumento da troca entre as pessoas, né? Desculpem, gente. Não há como negar que o simples fato de você ter locais e turistas se encontrando, de cara, permite uma troca entre as pessoas, conversa que seja, gente, que é positiva para os dois lados, né? Esquece a economia, né? Esquece o fato de um estar prestando serviço, o outro está se divertindo, e um está mantendo o emprego dele. Não. O simples fato de você pôr gente frente a frente, gente de diferentes etnias, isso a gente não pode nunca dizer que isso é negativo. Nunca, nunca, né? Como a gente trabalha, isso é uma outra história. Ou como é que isso acaba acontecendo nos momentos críticos, né? Por exemplo, excesso de pessoas, é uma outra conversa. Mas a troca em si, o encontro em si, não é negativo. Ele sempre vai ser positivo, né? E a gente tem que tentar otimizar da melhor forma possível que esse momento seja sempre bom para as duas partes, sempre positivo para as duas partes, né? Não há como negar que a vinda dos turistas traz novas ideias e valores na comunidade receptora e a gente tem que entender isso pelo lado positivo para romper barreiras e preconceitos, tá, gente? Eu vou dar um exemplo que eu acho que é importante, né? Inclusive porque vocês são futuros profissionais de turismo, que é normal, é absolutamente normal que a comunidade LGBTQIAP+, seja muito maior nas grandes metrópoles. Não é só porque tem mais gente, porque as grandes metrópoles são naturalmente cidades mais abertas, mais contemporâneas, que dialogam com outros lugares do mundo, né? E, e essas comunidades virtualmente são inexistentes numa pequena cidade do interior. São mais conservadoras, mais fechadas. Então é evidente que o turismo ou o trânsito de pessoas dessa comunidade, aí eu estou falando da LGBTQIA+, ela traz uma nova perspectiva para a comunidade receptora e vamos acreditar, de compreensão, de lidar com o outro, de receber bem, etc, etc. Né? Funciona sempre? Não. E eu acho que a gente já fiz esse convite para vocês, eu vou repetir. Temos que estar muito, muito atentos ao que vai acontecer na Copa do Mundo a partir de amanhã. Eu estou gravando esse vídeo sábado, dia 19. Vamos ver o que acontece a partir de amanhã, dia 20, na Copa. Né? Tá bem atento ao noticiário de como o povo catari vai receber pessoas de 32 países que são absolutamente diferentes entre si. Né? Isso vai fazer a sociedade catari mudar? Não sei, mas nós estamos aqui para assistir, não é mesmo? No médio prazo, pelo menos. E, além disso, a gente tem que citar, né, o reaparecimento, ressignificação e renovação da cultura em todas as suas formas. Gente, também são incontáveis os casos de manifestações culturais que estavam ali meio mortas, meio caidinhas, tal, e que se renovam diante do interesse do turista. Tá? Ah, então, está muito além dos prédios que eu citei agora há pouco, né? Prédios que são reformados, reconstruídos. Nós estamos falando de festas,
festivais, jeitos de bordar, jeitos de esculpir, comida, que muitas vezes estava esquecida, que quem fazia era um senhorzinho num bairro afastado, e que agora você tem outras pessoas interessadas em fazer aquilo na cidade. Isso é extremamente comum e extremamente precioso. Tá? E, e aí, de uma forma mais abrangente, eu gostaria de trazer três pontos para vocês que eu acho que a gente tem que destacar aqui no Brasil. Né? E isso tem a ver, sim, com o turismo também, que é o interesse crescente pela cultura negra. Cada vez mais as cidades procuram resgatar lugares que sim são símbolos de resistência, foram lugares onde a comunidade negra morava quando existia escravidão, né? E quando esses escravos passaram a ser libertos, onde foram morar, né? Haviam comunidades, haviam é, é, áreas da cidade que eles ocupavam. Isso tudo passou séculos, minha gente, passou décadas esquecido, ignorado, né? Isso agora está sendo trazido à tona. Então, vejam, por exemplo, a quantidade de pessoas físicas, né, de guias de turismo e mesmo empresas que hoje fazem tours pela cidade, a São Paulo Negra, né? Isso é um sopro de novidade em termos de passeio turístico, inclusive. Né? Isso não tem 20 anos, gente. Como também é crescente o interesse pela cultura indígena. Né? Então, no máximo, existia 20 anos atrás, tá bom, você vai lá no Amazonas, você acaba trombando com os índios, porque é a maior parte da população, há muitas comunidades, né? E tá, você de alguma forma interage, não sei o quê. Hoje você já tem um serviço profissional do lado dos indígenas, mas também das operadoras de turismo e oferecer um contato razoável, legítimo. Há situações ruins também, tá, gente? Que o índio também só tá lá para vender coisa importada da 25 de março, acredita, isso existe. E uns passeios pavorosos, mas também tem muita coisa boa, tá? Então, ah, percebo, existe de fato um movimento que é de 20 anos para cá, ou de 15 anos para cá, eu diria, inclusive, de um interesse do turista médio por cultura negra, por cultura indígena, e que eu não, de forma alguma, isso pode ser encarado de forma negativa, é extremamente positivo, sim. E um outro que eu acho que é importante destacar, embora tenha muitas críticas, né, é o trabalho do Sebrae com artesanato nas localidades. Muitos Muitas dessas manifestações que eu acabei de citar para vocês, né, de retomada de determinado tipo de artesanato, de determinado tipo de receita culinária e tal, foi apoiada pelo Sebrae, né? Que às vezes dá uma padronizadinha, vamos todo mundo fazer igual, não sei o quê, mas ele acaba entrando com dinheiro, acaba entrando com apoio, com treinamento. Olha, mas vamos botar isso numa embalagem bonitinha, vamos fazer uma parceria com a loja do Pão de Açúcar que tem aqui para vender o seu artesanato e tal. Então, há críticas, mas o Sebrae tem feito já há 25 anos, pelo menos, um trabalho de apoio a esse pequeno empreendedor do artesanato e da cultura nas mais variadas localidades, no sentido de permitir que pessoas consigam vender a sua própria arte, viver dela, e isso tem uma relação óbvia com o turismo. Tá bem, minha gente. Deixa eu fechar aqui e retomar a apresentação. É isso que eu tinha para mostrar para vocês com relação à parte final de impactos culturais do turismo, porque os sociais nós falamos na aula presencial. Acho importante, então, que vocês leiam o texto completo. O texto completo tem o aspecto teórico disso tudo que eu trouxe para vocês. E eu, com essa aula gravada, quis apenas dar alguns exemplos para vocês de como isso funciona. E eu espero, repito, né, que vocês tenham oportunidade na prática, seja ao longo do curso, mas também com as suas experiências de vida, poderem observar esses elementos todos, né, pelo lado positivo, pelo lado negativo, mas que também desperte em vocês a curiosidade de perguntar,
Mas de onde isso veio? Por que é assim? É, mas, nossa, mas isso não é da Bahia? Isso não é de Pernambuco? E porque eu acho que aí é que você passa a respeitar também a comunidade ou a localidade da onde aquilo veio, né? Às vezes você não foi até Caruaru para comprar a cerâmica de lá, né? Você viu ela sendo vendida aqui, mas de repente você conhecendo melhor essa história, isso te leve um dia aí conhecer e recomendo muito essa viagem, deve-se dizer, mas que vale para absolutamente tudo, de qualquer lugar do Brasil e do mundo que você ouça falar e que de repente um dia você pode ter a chance de conhecer por perto, e se tiver a chance de conhecer de perto, pergunte, né? Quem faz? Ah, é o seu pai? Ah, é só o seu avô já fazia? Que bacana, que interessante. E tem muito turista aqui. Esse, essa curiosidade, ela tem que ser parte do que a gente faz, né? Como profissionais de turismo, mas agora como pessoas também, né? O turismo só vai ser realmente valioso para a gente se a gente aproveitar não só aquele tempo de ficar na praia fazendo nada, que é maravilhoso também, né? Eu gostaria muito de estar nele agora, nesse momento, e infelizmente não posso, mas pelo lado cultural também. A gente não pode desperdiçar essas oportunidades todas que vão chegando na nossa mão, tá bom? Minha gente, era o que eu tinha. Eu convido vocês do Noturno, portanto, a lerem e relerem esse capítulo, a pegarem suas anotações. Entre hoje e amanhã também eu envio esses slides, mas se realmente se preparem muito bem para a prova de sexta-feira, as duas primeiras aulas, já a partir das 18h50, para realmente terem um desempenho de excelência e conseguirem passar sem grandes problemas. Lembrando, o Luan vai fazer uma prova um pouco maior, porque ele vai cobrir também a primeira prova que ele não pôde fazer, mas se preparem, no bom sentido mesmo, né? De realmente dominarem o conteúdo e poderem fazer uma prova de excelência e serem aprovados na disciplina. Desejo a vocês uma excelente semana e, se tudo der certo, vai dar certo. Já na sexta-feira eu vou encontrar vocês pessoalmente para a prova. Tá bom? Um abraço, beijinho e nos falamos.